Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Estou aqui falando pela Escola do Conhecimento, que está ligada à Associação Teológica CASOM, ATEC. Sou professor de teologia, então estamos dando uma aula, estamos trabalhando uma disciplina sobre relacionamento interpessoal. No caso aqui, relacionamentos interpessoais. Como que funciona isso dentro da congregação, da igreja, da denominação, no meio do grupo em que nós celebramos as conquistas, celebramos ao Senhor. Então, relacionamento interpessoal, como que eu me relaciono com meu irmão dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, fora da igreja, fora da casa. Nossos relacionamentos, como que eles devem ser, o que Deus gostaria que nós acatássemos, o que é o ideal, o que fazer, como fazer, quando fazer, para melhorar nossos relacionamentos. Fizemos um vídeo anterior em que abordamos a questão de estar bem com o nosso irmão, estar bem com o nosso próximo, nosso amigo, nosso companheiro, aquele que entregou a vida para Cristo, com nossos familiares também, aqueles que não estão dentro da igreja, como que nós devemos nos relacionar com eles. Então nós mostramos aí no vídeo anterior a questão de a gente ter nascido de novo, ser uma nova criatura, que estamos inseridos no corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, um depende do outro, devemos estar bem ajustados para que possamos crescer juntos, todos, porque nós somos o corpo e Cristo é o cabeça da igreja. Falamos vários aspectos sobre isso, falamos sobre o perdão, né, uma coisa espetacular, precisamos perdoar. Então nós tratamos alguns assuntos relacionados a essa ligação um com o outro. Gostaria que você tivesse tempo, se ainda não viu, veja o nosso vídeo anterior, Relacionamento Interpessoal, parte 1. Mas nós vamos agora entrar na parte 2, na parte final, e essa aula nossa ela é curta, essa disciplina é curta. Ela não é extensa, também não é exaustiva. Tem muitos outros aspectos que nós poderíamos falar, mas estamos assim bem resumidinho mesmo. Então hoje nós vamos falar um dos motivos, né, ou talvez o principal motivo pelo qual nós às vezes não nos acertamos com alguém, não nos damos bem com as pessoas, nossas ações, nossas reações, nosso comportamento, o nosso ser, nossa personalidade. Vamos ver isso nesse vídeo e como melhorar isso, como trabalhar isso. Vamos conhecer a nós mesmos agora, conhecer um pouco cada um de nós e sabermos como nós podemos lidar quando a gente conhece um pouco a gente, como a gente entende por que das nossas reações ou por que nós não agimos também. Vamos estudar um pouquinho nós agora, cada um de nós. Vamos dar uma olhada agora. Aliás, pega a sua apostila, você que tem a apostila, dá para acompanhar a gente, acompanha. Se você não tiver, eu vou postando ela aqui e a gente vai interagindo junto. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações e vamos dar sequência à nossa disciplina então. Página 4 da apostila, item 4. Qual a razão de termos tanta dificuldade em nos relacionarmos uns com os outros? Somos diferentes. E essas diferenças se devem ao jeito de ver e lidar de cada pessoa. Tecnicamente, cada um de nós tem uma personalidade e um estilo de se comportar. Personalidade e estilo de comportamento. Antes de analisarmos os estilos de comportamento, entendamos o que é, página 5 da apostila, entendamos o que é personalidade. Personalidade, segundo o dicionário, personalidade é qualidade ou caráter próprio de uma pessoa, física ou moral. Conjunto estruturado e estruturador de caracteres que distingue os indivíduos como pessoa. Consciência individual da unidade do eu. Personalidade, a individualidade, é como a pessoa é. Comportamento, de acordo com o dicionário, comportamento é o procedimento
é a forma de proceder, é o conjunto de reações observáveis no homem e nos animais, resultantes da experiência individual anterior e que não são estereótipo, isto é, opinião preconcebida, difundida entre os elementos de uma coletividade. Não são estereótipo da espécie. Então, o comportamento é o nosso procedimento, é a nossa forma de proceder. E a personalidade é a qualidade de caráter próprio de uma pessoa. É o conjunto estruturado e estruturador de caracteres que distingue os indivíduos como pessoa. É a consciência individual da unidade do eu. Então, personalidade é a individualidade da pessoa, é quem a pessoa é. Parafraseando, isso é, trazendo em miúdos, personalidade é o ser, o conjunto psíquico, emocional, é o todo, a pessoa, e o comportamento é a expressão da personalidade. São as características e atitudes que nos permitem identificar a personalidade. O autoconhecimento e a relação social. Toda relação social está baseada na visão que temos de nós mesmos. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é um mandamento da lei, né? A falta do autoconhecimento nos traz prejuízos pessoais e sociais, como já bem vimos. Se não sabemos quem somos, como agimos e por que somos como somos, estaremos fortemente propensos a viver a vida apenas reagindo. O que é ação? Ação é o modo de atuar, resultado de uma força, movimento, atividade ou energia, acontecimento, ato, influência. A ação é voluntária, você está no controle. A reação. Reação, ato ou efeito de reagir, ação oposta a outra, resistência, sistema contrário ao progresso social, é involuntária e quem está no controle são as situações. Então, estudando, vamos conhecer a nós mesmos um pouco agora. Então, nós estamos aqui definindo o que é personalidade e o que é o comportamento. A personalidade é a pessoa, é a individualidade dela, é o conjunto de caracteres que dão especificidade, dão individualidade para determinado ser. É quem a pessoa é, o jeito dela, o todo dela. É quem você é, quem eu sou. Está entendendo? Agora, o comportamento é a expressão da minha personalidade. São as minhas atitudes, as minhas ações. E o importante também agora, nós observarmos que tem pessoas que só reagem. Quer dizer, a reação, ela é involuntária, ela acontece. Uma pessoa grita ali, você grita aqui também. A pessoa xinga ali, você xinga aqui. A pessoa esbarra em você, você reage. O trânsito ali, o carro entra na sua frente, você reage. É uma coisa, às vezes, na maioria das vezes, involuntária, acontece. Porque é baseada naquilo que nós já temos dentro de nós e nós não conseguimos controlar. Agora, isso é a reação. Agora, o que é a ação? A ação é quando eu tomo a decisão. É quando eu estou no controle. Entendeu? É quando eu pensei, analisei e tomei uma atitude. Então nós precisamos ver, será que nós só estamos reagindo ou nós também estamos agindo? É preciso agir. É claro que em determinados momentos você tem que reagir, mas baseado ao mesmo tempo numa ação sua. Mas isso é uma coisa muito já específica. Normalmente, de uma forma geral, nós temos reação e ação. Tá? A ação, você está no comando. Reação é uma coisa que acontece, involuntária. Pegou você, você já falou, quando veio já falou. Isso baseado num conjunto de pensamentos, de conceitos e preconceitos que a pessoa já tem. E a ação é o controle, quando você está no controle, você pensa. Então vamos estudar um pouquinho agora, para a gente conhecer a nós mesmos. Vamos fazer um teste agora. Eu vou postar um pouquinho aqui, vou voltar e explico como que vai funcionar. Conhecendo sua personalidade
e seu estilo de comportamento. Devo conhecer um pouco sobre mim, sobre o outro, para poder me relacionar de forma saudável. Como sou? Por que penso assim? Por que decido desta forma? Qual a causa de ter dificuldade em relacionar-me com o outro? Qual a razão de me comportar de tal maneira? Basicamente, podemos dizer que existem 4 tipos ou estilos de comportamento. Identificando seu estilo de comportamento. Leia as frases e analise. Depois marque as que se identificam com você. Circule o número antes da frase. Então, olha bem para você ver. Se eu começar a me conhecer um pouco mais, eu vou entender por que eu ajo ou reajo em determinadas situações ou com determinadas pessoas. Por que eu tenho dificuldade para lidar com algumas pessoas, para me relacionar com algumas pessoas? E por que eu tenho facilidade de me relacionar com outras pessoas? Então nós vamos ver aqui, basicamente, de forma geral, 4 estilos de comportamento. E você vai identificar o seu estilo de comportamento. E você também vai poder analisar o estilo de comportamento de algumas pessoas próximas de você. E às vezes por que você tem facilidade de se relacionar com elas e um pouco mais de dificuldade de relacionar com outras. Então vamos conhecer agora qual é o meu estilo de comportamento e com quais pessoas eu tenho mais facilidade de me relacionar e com qual ou quais pessoas ou com quais estilos eu tenho dificuldade de me relacionar. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos relacionar com todos. Jesus, quando ele falou amar ao próximo como a ti mesmo, isso aí é o mandamento da lei, lá em Mateus capítulo 22, é o mandamento da lei. Agora, em João 13, 34, 35, Jesus disse, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer dizer, se nós nos amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. É muito mais profundo. Está entendendo? É muito mais profundo. Então eu tenho que agora entender e aceitar o amor de Cristo para comigo. E também Jesus está mandando eu amar. Então se ele está dando um mandamento, é possível eu amar. Senão Jesus não ia dar um mandamento que seria impossível de se obedecer. E nós temos o Espírito Santo que nos ajudará nisso. E nós somos nova criatura. Estamos num outro estilo de vida, em novidade de vida. Ok? Então vamos agora conhecer o nosso estilo de comportamento. Vai aparecer agora várias frases com um número antes da frase. Então eu vou ler a frase e eu também vou fazer esse teste agora, para que quando você estiver assistindo, você saiba fazer e você faça aí o teste também. Tá bom? Eu vou fazer um teste agora, meu, aqui público, para você ver como que é. Eu vou ler a frase, se aquela frase bate comigo, é aquilo mesmo na minha vida, eu vou marcar o número na frente. E lá no final, a gente vai ver como que é o procedimento para descobrir qual estilo de comportamento é o que se destaca na minha vida. Na verdade, a gente tem 2 estilos de comportamento, né? Um maior, comportamentos, né? Características mais fortes, e um outro segundo estilo que anda grudado. Então tem que ter muita atenção. Depois vem um terceiro e um quarto. Normalmente são os 2 primeiros aqui. O primeiro, que tiver com mais numeração, né? É o que vai destacar. Depois o segundo. Então vou fazer esse teste agora para você também poder fazer o teste aí e ver qual estilo que é o seu de comportamento. Tá ok? Vamos lá. Então eu vou ler a frase. Ó. Leia as frases e analise. Depois marque as que identificam com você. Circule o número antes da frase. Então vamos lá. Eu vou analisar aqui. A primeira aqui. Procuro sempre controlar as emoções, não demonstrando-as.
sempre, vamos lá, vou marcar aqui. Busco sempre uma vida empolgante. Não. Me considero inteligente. E eu também. Aqui é dispensar, né? Tá metade e a outra metade. Não sou agressivo. Opa, isso aqui é. Gosto de... Eu não sou agressivo. Peraí, tem que marcar aqui. Não sou agressivo. Ok. Gosto de tudo em ordem. Gosto das coisas em ordem. Claro. Gosto de dar apoio às pessoas. Então eu estou marcando aquilo que eu acho que eu sou. Dizem que sempre acho que sei das coisas. E na verdade acho que sei mesmo. Procuro informações sobre tudo a que sou desafiado. Isso é verdade. Eu procuro informações, sim. Falo e demonstro emoções quase que abertamente. É muito fácil saber se estou triste ou feliz. Não, isso aqui não é eu, não. Sempre que dou uma sugestão, procuro fazê-lo com extremo cuidado. Isso aqui é comigo mesmo. Ui. Vamos lá, vamos voltar. Continuando. Sou sério, exato, caprichoso, equilibrado e justo. Sou decidido, eficiente e organizado. Sou um sonhador nato. Não. Gosto de receber elogios. Mas quem que não gosta também? Quem que não gosta de receber elogios, né? Planejamento e controle é comigo mesmo. Gosto de planejar meus planos. Gosto de planejar e colocar meus planos em prática. Sou respeitador. Sou agradável e simpático. Adoro pesquisas. Adoro pesquisa, números, tal. Nada de dar jeitinho. Dizem que sou talentoso e um vencedor. Sabe o que também eu acho? Eu também acho, viu? Sou talentoso e um vencedor. Eu também acho que eu sou. Nada de dar jeitinhos. Não gosto de atalhos. E não me deixo levar pela solução mais óbvia das situações. Isso é verdade. Falo bastante e tenho facilidade em controlar situações. Sou do tipo que diz, pode contar comigo. Isso aqui é comigo. Sou do tipo... Falo bastante e tenho facilidade em controlar situações. Não vou colocar essa não. Sou do tipo que diz, pode contar comigo. Verdade. Não aparento o que sinto e por isso muitas vezes parece frio e sem sentimento. Não. Sou muito técnico, lógico e racional. Também não. Vivo me perguntando como posso ser mais eficiente, como posso influenciar mais o mundo ao meu redor. Isso aqui é verdade. Sou entusiasta, às vezes me pego sonhando fora da realidade. Não. Sou orientado pelo trabalho e por tarefas, tenho necessidade de dever cumprido. Isso aqui é eu mesmo. É eu mesmo. Sou determinado, independente e prático. Sou determinado, independente. Eu sou independente. Não sou independente. Sou uma pessoa totalmente colaboradora, estou sempre disposto a cooperar e ajudar. É eu mesmo. Sou especialista em coisas sociais. Manter relacionamentos é comigo mesmo. Você está vendo? Tem que ir marcando o que você acha que você é. Eu estou marcando o que eu acho que eu sou. Sou trabalhador e totalmente honesto. Isso aí eu sou mesmo. Tenho medo de dizer não e perder a aprovação das pessoas. E por isso, muitas vezes, mantenho relacionamentos não muito saudáveis. Isso é verdade. Apesar que eu estou mudando um pouco, mas isso aqui ainda é verdade.
Sou detalhista, gosto de saber dos pormenores e de todas as versões dos fatos. Estou melhorando nisso aqui, estou procurando também. Adoro ações, sou orientado por tarefas. Sim, também sou. Quero sempre o reconhecimento das pessoas, sentindo uma estranha necessidade em ser número 1. Não. Sempre me parece que ninguém me apoia. Não. Gosto de tomar decisões corretas, não importa o tempo que leve. Isso aqui é verdade. Gosto de tomar decisões corretas, não importa o tempo que leve. Sei me expressar bem para receber o que quero. Não sei. Vamos esperar isso aqui. Meu senso de urgência é aguçado. Meu lema é: nunca deixe para amanhã o que se pode fazer hoje também, o que não precisa ser feito hoje. É eu mesmo. Qualquer problema que passo, sempre digo a mim mesmo: é só pensar um pouco mais que dá certo. Isso é verdade. Possuo um forte autorrespeito e quero ser respeitado na mesma medida. É verdade. Não tenho muitas dificuldades em demonstrar minhas emoções. Não. Sou estimulador, alegre, simpático, amigável e bem comunicativo. Vamos lá, eu mesmo. Sou ambicioso no bom sentido, gosto de buscar coisas novas, de crescer. Isso não é muito eu, não. Detesto discussões, sempre engulo sapos e recuo, pois tenho medo de confrontar pessoas. Estou melhorando nisso, mas ainda tenho esse problema ainda. Para mim tudo precisa ser exato, correto e certo. Um pouco. Procuro preservar a harmonia e paz a qualquer custo. Isso aqui é eu mesmo. Sempre me vejo preso ao pensamento. O que estão pensando de mim? Às vezes sim, às vezes não. Para mim, amizade é muito importante. Isso é verdade. Dizem que tenho personalidade forte. Bom, isso eu não escutei, não. Considero-me persistente. Isso é verdade. Eu sou persistente mesmo. Procuro controlar minhas emoções e relacionamentos, não demonstrando. Eu procuro. Depois, necessito de dinamismo na vida e por isso preciso ter coisas acontecendo sempre. Não é isso não. Então agora, olha bem, depois que eu fiz isso, eu vou anotar aqui agora a quantidade de número 1 que eu marquei, a quantidade de número 2 que eu marquei, a quantidade de número 3 que eu marquei, a quantidade de número 4 que eu marquei. Tá vendo? Então, nesse primeiro momento do teste, eu fui lendo as frases e anotando, marcando na frente ali, o que é aquilo que eu acho que eu sou, que bate comigo. Tem coisas que não bate comigo, então não é forte. Às vezes tem um pouquinho, mas não é forte. Então eu marquei mais aquilo que eu acho mesmo. Agora lá embaixo está escrito assim, ó. Tem o número 1, 2, 3, 4. Quantos números 1 eu marquei? Aí eu vou colocar. Vamos supor que eu marquei 5, 1. Vou colocar 5. Quantos número 2? 6. Quantos número 3? Tal. Quantos número 4? Vou colocar lá. Aí o que for maior é o número que eu marquei mais, é o número que vai corresponder ao meu estilo de comportamento, que vai dar o resultado lá embaixo. Tá ok? Vamos ver agora quantos eu marquei de cada um. Vamos ver aqui agora, ó. Vamos voltar lá, onde eu comecei. Vamos ver o número 1. Quantos número 1 eu coloquei? Então vamos lá. Nessa primeira, aqui ó, número 1, uma vez, uma vez, aí vem no 1 de novo, 2 vezes, 2, 1, deixa eu ver o que mais. 2 número 1, 3 número 1, 4 número 1, 5 número 1, 5 vezes o número 1, 6 vezes o número 1, 7 vezes o número 1, 8 vezes o número 1, 8 vezes o número 1, 9 vezes o número 1, 10 vezes o número 1,
10 vezes o número 1, deixa eu ver. 11 vezes o número 1. 11 vezes o número 1. Então eu vou anotar aqui, ó. Vou anotar aqui. 11. Tá, show? Eu vou tirar o negrito para não ficar igual. Então 11 vezes, deixa eu diminuir aqui, ó. 11, vou colocar entre parênteses para não misturar. Então o número 1 eu coloquei 11 vezes. Vamos ver o número 2 agora. O número 2, vamos lá em cima de novo. Vou contar quantas vezes eu marquei o número 2. Vamos lá. Vamos contar os números 2 agora. 1 número 2, 2 número 2, 3 número 2, 3 número 2, 4, 5 número 2, 5 vezes o número 2, 6 vezes o número 2, 7 vezes o número 2, 8 vezes o número 2, 9 vezes o número 2, 10 vezes o número 2, 11 vezes o número 2, 11 vezes o número 2. Então vou colocar aqui. 11 vezes o número 2. Vamos lá agora ver o número 3. Quantas vezes eu coloquei o número 3? O número 3, vamos lá. Vamos ver aqui. Uma vez o número 3. 2 vezes o número 3. 3 vezes o número 3. 4 vezes o número 3. 5 vezes o número 3. 6 vezes o número 3. 7 vezes o número 3. Então eu vou colocar aqui, ó. 7 vezes, né? 7 vezes o número 3. Deixa eu tirar o negrito. 7 vezes o número 3. Espera aí pra gente não... Então 7 vezes o número 3. Vamos ver agora quantas vezes o número 4. Quantas vezes o número 4? Quantas vezes o número 4 que eu marquei? Vamos lá. Uma vez o número 4. 2 vezes o número 4. 3 vezes o número 4. 4 vezes o número 4. 4 vezes o número 4. Então, vou marcar aqui agora, ó. 4 vezes o número 4. Tirar o negrito. Então, o que eu vou observar? Qual é o meu estilo? Meu estilo, você observou que deu repetido, né? O número 1 e o número 2. Você vê que no meu exercício aqui, deu repetido o número 1 e o número 2. Então, eu fiz 11 vezes eu marquei o número 1 e 11 vezes eu marquei o número 2. E 7 vezes o número 3 e o número 4 ficou em último lugar. Então, por coincidência, até bom ter acontecido isso aqui, se caso acontecer, você vai ver que o meu estilo de comportamento é forte. No número 1, eu marquei 11 vezes o número 1 e 11 vezes o número 2. Então, agora eu vou ver a qual estilo que corresponde o número 1 e o número 2. Vamos lá ver. Então, o meu estilo de comportamento é... Vamos ver. O número 1, 11 vezes. O número 2, 11 vezes. Então, vamos ver aqui no gabarito aqui, ó. O número 2, aqui, ó, é o amigável. Então, pera aí, vou colocar o número 1 primeiro. Eu vou achar o número 1 aqui. O número 1 qual que é? Deixa eu ver o número 1. Ah, o número 1 aqui, ó. Analítico. Tá vendo, ó?
Então eu sou analítico, número 1, analítico, número 2, amigável. Então esse é o meu comportamento. Eu sou analítico. Olha bem o meu comportamento, ó. Meu estilo de comportamento é analítico, amigável. Esse é o meu estilo de comportamento. Tá vendo? Esse é o meu estilo de comportamento. Agora, o que vem em terceiro lugar aqui? O número 3. Eu sou muito pouco número 3 e número 4. O número 3 lá, no caso, lá seria o número 3, deixa eu ver qual que é. O número 4 seria expressivo. E o número 3 seria líder. Tá vendo? Então vamos lá agora. Analítico amigável. Então você observou que o meu estilo de comportamento é analítico amigável. Ou talvez amigável analítico, porque os dois deram 11. Agora tem outro estilo, ó. Então tem analítico, amigável, líder e expressivo. O que acontece agora? Depois que eu fiz a análise, eu vou agora ver. Já que o meu estilo deu analítico amigável, eu vou ver agora o que é o amigável. Qual é o comportamento do amigável? Quem é o amigável? Como que é essa pessoa amigável? Como que é essa pessoa analítica? Que jeito que ele é? Qual o comportamento? O que ele gosta? O que ele não gosta? Então, de uma forma geral. E também vou ver agora o líder. O que o líder é? Quem tem o estilo como de líder? O que ele é? O que ele gosta? O que ele não gosta? E vou ver também o estilo expressivo. Então, nós vamos ver os 4 estilos. Nesse teste que eu estou, nesse vídeo, na nossa disciplina, estou propondo, é para você se autoconhecer. Então, eu já sei, eu sou analítico amigável. Amigável analítico, analítico amigável. Agora eu vou ver então, quem sou eu? Qual é a minha personalidade? Qual é o meu estilo? Na prática, vamos ver isso aí. E vamos ver cada um também, tá? Vamos lá, eu sou analítico amigável. Então vamos ver o que é o amigável. Ó, conhecendo cada estilo. O amigável. Qual que é a palavra-chave? Relacionamento. É a palavra básica dele, é relacionamento. Qual é os comportamentos? Demonstra suas emoções, faz suas sugestões com extremo cuidado, tipo assim, ó, será que não seria melhor fazer assim? Não é agressivo, dá apoio às pessoas, não gosta de discussões, quer preservar a harmonia e a paz. A amizade é muito importante. Será que estão me apoiando? Então, ó, a palavra-chave do amigável é relacionamento. Agora, como o amigável vê a si mesmo? Como ele vê a si mesmo? Ele se vê como colaborador, ele vê uma pessoa que dá muito apoio aos outros, sempre disposto a cooperar. Ele é o tipo do cara que fala, pode contar comigo, respeitador, agradável, simpático. Esse é o amigável. Está entendendo? O amigável é a palavra-chave qual que é? Relacionamento. O amigável é aquele que quer manter os relacionamentos. Ele não quer briga, não quer confusão. Ele tem dificuldade em confrontar. Vai falar alguma coisa, ele fala assim, será que não seria melhor fazer assim, assim? Pensa para não machucar a pessoa, para não ofender. Está entendendo? Ele quer manter os relacionamentos, quer manter a amizade. Tem dificuldade para falar não, fica rodeando. Então tem vantagens, mas também tem desvantagens. Mas esse é o amigável. Vamos ver agora o que o analítico é. O analítico. Palavra-chave, pensamento. Tem que pensar. Quais são os seus comportamentos? Controla suas emoções, não aparenta o que sente,
é muito técnico, lógico e racional, adora pesquisa, fatos e números, é orientado para cumprir o trabalho. Tudo precisa ser exato, correto e certo, nada de dar jeitinhos. Gosta de tomar decisões corretas, não importa o tempo que leve. Qualquer problema que passa, ele diz, é só pensar que dá certo. Possui um alto respeito e quer ser respeitado. Analítico vê a si mesmo como trabalhador, honesto, persistente, sério, exato, quer tudo em ordem, caprichoso, equilibrado e justo. Então, olha bem, ó, o analítico, qual que é a palavra-chave do analítico? Pensamento. Se as coisas não estão dando certo, peraí, vamos pensar. Se a gente pensar, vai dar certo. Nós vamos achar uma solução. Esse é o pensamento-chave, né? A palavra-chave do analítico, pensamento. Vamos analisar, vamos estudar. O analítico gosta de números, de fatos, de pesquisa. Gosta das coisas corretas, certas. Ah, vai levar um tempo, mas vamos tomar a decisão certa. Nada de ficar dando jeitinho, não. O analítico, trabalhador, honesto, tem respeito, gosta de ser respeitado e respeitar. Então, analítico, amigável. Tá entendendo? Vamos ver o outro tipo agora de estilo. O expressivo. O expressivo, palavra-chave. Emoção, intuição. Comportamento, fala e demonstra emoções. Especialista em coisas sociais. Sabe se expressar para receber o que quer. Quer o reconhecimento das pessoas. Quer ser o número 1. Gosta de elogios. Quer uma vida empolgante. É um sonhador. Precisa ter coisas acontecendo sempre. E está pensando, o que estão pensando de mim? Como expressivo, vê a si mesmo. Ambicioso, no bom sentido. Estimulador, entusiasta, alegre, simpático, amigável, comunicativo, talentoso. Então, você está vendo? O expressivo. Expressivo, ele demonstra as suas emoções. E ele sabe se expressar para conseguir o que ele quer. Ele é talentoso, certo? Mas ele gosta de ter as coisas sempre acontecendo. Tem que ter coisas sempre acontecendo novas. Senão, ele é entusiasta, entusiasmado, motivador. Ele é preocupado, assim, com um tipo de coisa assim. O que será que estão pensando de mim? Tá entendendo? Ele quer ser o número 1 da turma. Certo? Ele é esforçado, mas ele quer as coisas sempre novas acontecendo. É um sonhador. Tá entendendo? Vamos continuar aqui agora. No outro, como que ele vê a si mesmo? Como que o expressivo vê a si mesmo? Vê como entusiasta, pessoa justa, entusiasmada, justa, motivador, animada. Entendeu? É como ele vê, animado, entusiasmado. Tá certo? Vamos lá. Vamos ver o outro estilo. O líder. O líder, palavra-chave, ação. Comportamento. Fala e controla situações. Adora ações. Controla emoções e relacionamentos. Gosta de planejar, pôr os planos em prática. Tem personalidade forte. Vive se perguntando: como posso ser mais eficiente? Como posso influenciar mais o mundo ao meu redor? Como o líder se vê? Como o líder vê a si mesmo? Determinado, independente, prático, decidido, eficiente, organizado, sabe das coisas, inteligente. Então você vê o líder, qual que é a palavra-chave dele? Ação. Ele é organizado, eficiente. Entendeu? Ele gosta de fazer as coisas, planejar e fazer as coisas acontecer. É pontual, é exigente, controla as emoções, também controla relacionamentos, mas é movido ali mais por tarefas. Ação é a palavra-chave. Tá entendendo? Como ele se vê, inteligente,
justo, eficiente, organizado, prático, aquele que traça planos, tem metas e quer atingir o objetivo e vai atingir o objetivo. Esse é o líder. Palavra-chave, ação, atitude. Não fica falando, enrolando muito não. Vamos planejar e vamos fazer a coisa acontecer. Entusiasmado, organizado. Tá entendendo? Agora nós vamos ver os relacionamentos. Quem é que se relaciona bem com quem? Será que o líder se relaciona bem com o amigável? Será que o analítico se relaciona bem com o expressivo? Será que o expressivo se relaciona bem com o amigável, com o líder? E assim entre si, como que é de forma natural, né? Falando aqui de forma natural, os relacionamentos entre as pessoas com esses estilos. Como que eles se relacionam? E quais as dificuldades? Qual relacionamento, qual estilo tem mais dificuldade para se relacionar com um outro estilo? Qual estilo que tem dificuldades? Qual estilo, vamos supor, o amigável? Qual dos outros 3 estilos ele tem mais dificuldade para se relacionar? O líder, qual dos outros estilos de comportamento ele tem mais dificuldade de se relacionar? E quais ele tem mais facilidade? É isso que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos lá. Afinidades e dificuldades entre os estilos. Então nós temos o analítico, é aquele que a palavra-chave é pensamento. O líder, palavra-chave, qual que é a palavra-chave do líder? Ação. Deixa eu ver lá, a palavra-chave do líder, ação. O amigável, emoção. Aliás, o expressivo, né? Emoção. O amigável, relacionamento. Vamos ver a palavra-chave do amigável. O expressivo, emoção. O analítico é pensamento. E o amigável é relacionamento. Então a palavra-chave do amigável, relacionamento. Palavra-chave do analítico, pensamento. Do expressivo, emoção. Do líder, ação. Então nós temos aqui, ó, palavra-chave do líder, ação. Expressivo, emoção. Amigável, relacionamento. Analítico, pensamento. Então de novo, palavra-chave do analítico, pensamento. Do líder, ação. Do expressivo, emoção. Do amigável, relacionamento. Observando o quadrante dos estilos de personalidade e comportamento, chegamos à conclusão de que os estilos próximos ao seu tipo de comportamento são os que você terá mais facilidade de se relacionar, pois possuem atitudes em comum com você. Veja, por exemplo aqui, ó, o amigável, tá aqui a carinha dele com o coraçãozinho. O amigável tem mais facilidade de se dar bem com quem é analítico e com quem é expressivo. O analítico, aqui ó, que a palavra-chave é pensamento, tem mais facilidade de ter relacionamentos com quem é líder e com quem é amigável. Tá entendendo? O líder tem mais facilidade de ter relacionamento com o analítico e com o expressivo. Tá vendo? Agora, o expressivo aqui, ó, carinha do expressivo, ele tem mais facilidade de ter relacionamentos com quem é líder e com quem é amigável. Ok? Vamos ver aqui agora. Da mesma forma, da mesma maneira, o grande desafio é relacionar-se com os estilos opostos. Porém, totalmente possível quando se conhece bem cada estilo
e usa-se as diferenças como forma de complemento e não oposição. Então, as dificuldades maiores estão aqui, ó, entre o analítico e o expressivo, entre o líder e o amigável. Tá vendo? Essas são as dificuldades entre o analítico e o expressivo, entre o líder e o amigável. Então você viu nesses 4 estilos, nesse estudo nosso aqui dos 4 estilos, que nós temos no quadrante assim o analítico, depois o líder, tá? Depois nós temos o expressivo, depois nós temos o amigável. Então nós temos, vou repetir, nós temos aqui, ó, nós temos, vou voltar aqui, tá? Nós temos então o analítico, o líder, aí temos o expressivo e temos o amigável. O analítico vai se dar melhor com quem é líder e com quem é amigável. Então o analítico se relaciona mais fácil com quem é amigável e com quem é líder. Tá entendendo? E o analítico vai ter um pouco de dificuldade para se relacionar com o expressivo, que são 2 opostos. Você está entendendo? O expressivo, quem é expressivo, tem facilidade de se relacionar com o amigável e com o líder. Então, olha bem, o expressivo tem facilidade de se relacionar com quem é líder e quem é amigável. Mas o expressivo tem dificuldades para se relacionar com o analítico. Não que seja impossível, claro, mas tem mais dificuldade. Tá entendendo? Agora, o líder, quem é líder, quem aí o estilo de comportamento é líder, tem mais facilidade para se relacionar com expressivo e com analítico. Então o líder, quem deu o estilo líder, tem mais facilidade de se relacionar com quem é analítico e com quem é expressivo. O líder tem mais dificuldade para se relacionar com quem é amigável. Então o líder tem dificuldades para se relacionar com quem é amigável. E o amigável? O amigável tem facilidade de se relacionar com quem é analítico e com quem é expressivo. Olha bem, o amigável, repetindo, tem facilidade de se relacionar com quem é analítico e com quem é expressivo. E o amigável tem um pouco de dificuldade de se relacionar com o oposto dele, que é o líder, com quem está nesse quadro nosso aqui, que é o oposto dele. Então os opostos têm um pouco mais de dificuldade de se relacionar. O líder tem dificuldade de se relacionar um pouco mais com o amigável, e o amigável com o líder tem dificuldades de se relacionar com pessoas nesses estilos. Quem tem um estilo de comportamento líder ou quem tem um estilo de comportamento amigável, eles têm um pouco mais de dificuldade nos relacionamentos. Quem tem um estilo de comportamento analítico e expressivo tem um pouco mais de dificuldade de se relacionar. Quem é expressivo e tem pessoas, amigos, companheiros analíticos, eles têm um pouco mais de dificuldade de se relacionar. Tá entendendo? Maravilha? Tranquilo aí? Deu para entender? Então, o analítico tem facilidades para se relacionar com quem é líder e com quem é amigável. O analítico tem dificuldades para se relacionar com quem é expressivo. O expressivo tem dificuldade para se relacionar com quem tem um estilo de comportamento analítico. O expressivo tem facilidades de se relacionar com quem é amigável e com quem é líder. Ok?
O líder tem um pouco de dificuldade para se relacionar com quem é amigável. O líder tem mais facilidade de se relacionar com quem é analítico e com quem é expressivo. Repetindo, o líder tem um pouco mais de dificuldade de se relacionar com quem é amigável. O amigável tem facilidade para se relacionar com o analítico e com o expressivo. E o amigável tem também dificuldades para se relacionar com quem tem um estilo de comportamento líder. Ok? Ok? Vamos continuar lá agora. Vamos lá. Então, da mesma maneira, o grande desafio é relacionar-se com os estilos opostos, porém totalmente possível quando se conhece cada estilo e usa-se as diferenças como forma de complemento e não oposição. Em resumo, você poderá ter características dos quadros próximos ao seu. Você poderá características dos quadros próximos ao seu, mas dificilmente terá do estilo oposto, pois possuem atitudes e comportamento muito diferentes um do outro. Ou seja, não existe os estilos analítico, expressivo ou líder amigável. Tá? Então não tem como, se você fizer o teste, você não vai dar analítico expressivo nem líder amigável. Geralmente, cada pessoa apresenta uma mescla de 2 e até 3 estilos no caso dos testes, e até 3 estilos no caso dos testes que 2 estilos empatam. No caso dos testes que 2 estilos empatam. Sendo sempre um dominante e um secundário. Por exemplo, uma pessoa com estilo analítico pode ser analítico líder ou analítico amigável. Um analítico líder terá a tendência de ser mais enérgico, duro e firme. Olha que interessante isso aqui, ó. Se você o primeiro deu analítico e o segundo deu líder, você terá a tendência de ser mais enérgico, duro e firme, tendo mais facilidade na área das ciências exatas. Por exemplo, um diretor financeiro. Se você for um analítico amigável, basicamente com as mesmas características, porém com mais flexibilidade, terá mais facilidade em trabalhar nas áreas humanas. Por exemplo, um diretor de marketing. Então vamos lá, vamos ver aqui. Resultado dos estilos. Os estilos, olha, eles podem analítico líder, pode acontecer, da analítico líder. Aqui, analítico amigável, líder analítico, líder expressivo, expressivo líder, expressivo amigável, amigável expressivo, amigável analítico. Esses são os estilos de comportamento que podem dar. Então vamos ver lá. Então, atenção, olha bem. Por exemplo, se você deu, um exemplo, deu analítico amigável, que ele está querendo dizer aqui que você pode atuar mais na área de relacionamentos humanos, na área de humanas, se você deu analítico amigável. Se você deu analítico líder é uma pessoa mais exata, vai trabalhar mais na área das exatas, uma pessoa que gosta muito enérgica, dura, se deu analítico líder. Então, quais estilos que podem dar aí naquele quadro lá? Então, vou começar, ó. Pode dar analítico líder. Pode ser? Pode. Pode dar analítico amigável. Pode dar também. Mas não vai dar analítico expressivo. Nunca vai dar analítico expressivo. Se der analítico expressivo, se der em primeiro lugar aí analítico e segundo der expressivo, você tem que refazer o seu coisa aí, tá? Seu estilo de comportamento. Você tem que fazer de novo aí. Porque não pode dar analítico expressivo, porque os dois são opostos. Pode dar analítico e em segundo líder, ou analítico e em segundo amigável.
Agora, pode dar expressivo, pode dar expressivo, líder em segundo. Pode dar expressivo, líder em segundo. Pode dar expressivo em primeiro, amigável em segundo. Mas não pode dar expressivo em primeiro e analítico em segundo. Não pode. Não pode dar expressivo em primeiro e analítico em segundo. Mas pode dar expressivo, líder em segundo. Pode dar expressivo, amigável em segundo. Líder. Pode dar líder em primeiro e analítico em segundo. Pode dar líder em primeiro e expressivo em segundo. Não pode dar líder e amigável, tá? Porque os dois são opostos. Não pode dar líder e amigável. Tá entendendo? Agora, o amigável pode dar amigável em primeiro e analítico em segundo. Pode dar amigável em primeiro e expressivo em segundo. Não pode dar amigável em primeiro e líder em segundo. Não pode dar. Não pode. Se der amigável em primeiro e líder em segundo, você tem que refazer, né? Você tem que refazer o teste aí. Então, se der amigável em primeiro e líder em segundo, você tem que refazer o teste. Se der líder em primeiro e amigável em segundo, você tem que refazer o teste. Se der analítico em primeiro e expressivo em segundo, você tem que refazer o teste. Se der expressivo em primeiro e analítico em segundo, você tem que refazer o teste. Tá bom? Agora, conforme nós estamos estudando aqui, os que estão próximos dentro desse quadrante nosso aí, de você, são os que você tem mais facilidade de relacionar. E os que estão no oposto é o tipo da pessoa em que você tem mais dificuldade de se relacionar. Mas não significa que você é inimiga dela. Agora, o líder é inimigo do amigável. Não, de forma nenhuma. O amigável, então, eu sei que aquela pessoa lá é líder, então não vou me relacionar com ela. Não, para com isso. O analítico agora descobriu que o outro rapaz é expressivo, não vai se relacionar com ele. Não, nada disso. Para com isso. O expressivo descobriu por que ele não se dá com o outro lá, porque o outro é analítico. Não vou nem querer falar. Não, nós vamos trabalhar as diferenças. As diferenças também servem para completar, para melhorar. Nós temos que olhar o diferente, tá? Respeitar o outro pensamento, o outro estilo, o outro jeito. É aí que entra os desafios nos relacionamentos. E às vezes os desafios também não são só com os opostos. Às vezes aquele que você se dá mais bem é o que mais magoa você. Entendeu? Aquele que está mais próximo de você, que você está se dando, é a pessoa que mais vai magoar você. Aí que você vai precisar perdoar, entender, trabalhar isso, saber reagir e agir. Então não é porque o que está em oposto é o que vai dar mais trabalho, é o que tem mais dificuldade. Mas as diferenças, elas são úteis e se completam, né? Quando a gente estuda aquela questão dos temperamentos, né? Dos temperamentos, nós podemos dizer lá, dos temperamentos, tem lá o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Você lembra disso? Tem esses estilos de temperamento. Então, por exemplo, de temperamento, olha para você ver, não está na apostila aqui, mas é bom a gente falar para você. O sanguíneo, o que é o temperamento sanguíneo? Sanguíneo é aquela pessoa que tem um temperamento assim, você começa a fazer alguma coisa, ela pula na frente, ela fala, ela dá sugestão, ela é sempre nas coisas, ela que fala primeiro, ela que vai na frente, ela fala. É o Pedro, é o Pedrão. Lembra de Pedro na Bíblia? Pedro é o que puxa a espada para atacar o soldado. É o que fala para Jesus, Senhor, Jesus falou, lança as redes no mar. O Pedro já pulou na frente. Não, Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, não conseguimos nada. Jesus está andando sobre as águas e eles gritam, é um fantasma de madrugada. E Jesus fala, sou eu, quem é que vai falar? Quem é que vai falar para Pedro? Pedro de novo fala, se é o Senhor, manda que eu vá. Então Pedro está sempre falando. Pedro, o sanguíneo, é aquele que sempre fala. Ele só vai pensar nas consequências depois. Então o sanguíneo é aquele que vai na frente. O colérico
o temperamento colérico. Colérico é aquela pessoa movida por ação, por tarefa. Ela traça um objetivo e ela vai cumprir o objetivo dela. Não se importa muito, não é que ela não se importa de tudo, mas ela não se importa muito com as pessoas. Ela quer atingir o objetivo dela, mesmo que para isso, às vezes, ela vem ferindo algumas pessoas no meio do caminho. Mas ela quer atingir o alvo e o objetivo dela, a tarefa dela. Depois ela vai pensar em pedir perdão, em consertar os relacionamentos. Mas em primeira instância, a pessoa que tem o temperamento colérico, ela quer atingir o objetivo dela. Esse é o estilo de Paulo, do apóstolo Paulo. Está entendendo? Nós podemos ver, por exemplo, o fleumático. O fleumático é aquele tipo de pessoa que quer ter paz com todo mundo, que é simpático, que não quer inimizade, quer ter relacionamentos, quer de boa, quer que tudo esteja bem, não quer briga, não quer confronto, sabe? Não sabe dizer não. É Abraão, é o tipo de Abraão na Bíblia, um estilo semelhante ao de Abraão. Não quer brigar com ninguém, não quer brigar com Agar, não quer brigar com Ismael, não quero brigar com Abimeleque, não quero brigar com ninguém, eu quero paz, não quero brigar com Ló. Ló, se você for para lá, eu vou para cá, se você vir para cá, eu vou para lá. É o tranquilão, simpático, é Abraão, é o fleumático. O outro estilo de comportamento, o melancólico. Melancólico é o tipo do cara que dá desculpa para tudo. Para tudo ele dá desculpa. Ah, mas sabe o que é? Ah, mas não consegui. Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas será que eu consigo? Ele é como se fosse uma vítima. Sempre está dando desculpa, querendo ajeitar as coisas. Põe o outro. Quem sou eu? É o Moisés. É o estilo de Moisés. Quem sou eu, Senhor? Quem é a casa de meu pai? Mas se lá chegar lá e vão perguntar quem é o Senhor. Ah, Senhor, eu não sei falar. Sempre, entendeu? É o melancólico. É o tipo de Moisés. Então nós todos temos nossos tipos de temperamento, que às vezes se destaca um e tem um outro que anda junto. Nós temos um pouco de tudo, mas tem um que é mais forte em nós. Temperamento sanguíneo, talvez seja o seu. Colérico, talvez melancólico, fleumático, mas a gente sempre carrega um pouco dos outros. Então nós sempre vamos ter dificuldades e facilidades nos relacionamentos. Nos estilos aqui, por exemplo, você viu que o líder com uma certa dificuldade com o amigável, e vice-versa, o amigável com uma certa dificuldade com o líder. O estilo de comportamento do analítico com uma certa dificuldade com o expressivo, e o expressivo com uma certa dificuldade com o analítico. Mas o analítico com mais facilidade em lidar com o líder e com o amigável. O expressivo com mais facilidade de lidar com o líder e com o amigável. O líder com mais dificuldade para lidar com o amigável com mais dificuldade para lidar com o líder com facilidades para lidar com o analítico, com mais facilidade para lidar com o expressivo. Agora, o amigável com mais facilidades para lidar com o analítico e com o expressivo. E assim vai as dificuldades. Analítico, dificuldades com o expressivo, dificuldade com o analítico. O líder, dificuldade com o amigável dificuldade com o líder, mas se completam, se ajuntam, e com a ajuda do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, nós vamos manter os nossos relacionamentos, porque é da vontade de Deus que tenhamos relacionamentos saudáveis. Somos o corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, precisamos uns dos outros, não tem como viver sem o outro. Vamos lá. Apostila, página 14. Como os estilos se veem e como se portar com cada estilo. Todos nós possuímos pontos fortes e pontos fracos. Dependendo das atitudes que temos, podemos desafiar, estimular, incentivar e motivar alguém, ou irritar, ofender, desmotivar uma pessoa. Então olha bem, dependendo
Ó, todos nós possuímos pontos fortes e pontos fracos. Dependendo das atitudes que temos, podemos desafiar, estimular, incentivar e motivar alguém. Ou irritar, ofender e desmotivar uma pessoa. Cada estilo de personalidade e comportamento tem uma forma de enxergar as atitudes que os outros têm em relação a si mesmo. Desta forma, precisamos aceitar as diferenças de gênero e de personalidade e usar os pontos fortes de cada um a fim de melhorar nossos relacionamentos, um completando o outro e juntos fazendo as mudanças necessárias. Então olha bem, ó, todos nós então temos pontos fortes e pontos fracos. Todos nós temos coisas positivas, coisas não muito legais. Dependendo da minha atitude, eu posso incentivar, apoiar, motivar, alegrar, animar as pessoas. Mas dependendo da minha atitude também, eu posso desmotivar, irritar, entristecer, aborrecer alguém e fazer com que ela se afaste até da comunhão dos irmãos, entre os irmãos, se afaste da congregação. Então eu tenho que ser, o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você e eu, nós temos que ter essa característica, independente do estilo. Somos filhos de Deus, nós nascemos de novo, temos o Espírito Santo, então nós temos que ser pacificadores. Olha para você ver, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos ver lá. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, bem-aventurados pacificadores. O que é um misericordioso? É aquele que estende a mão. O que é um limpo de coração? É aquele que procura não guardar rancor, não guardar ódio. Você está entendendo? O que é pacificador? É aquele que quer promover a paz, quer dissipar os conflitos, quer abençoar, quer ser da paz. Maravilha? Que nós sejamos pacificadores. Isto é da vontade do Senhor. A palavra bem-aventurado significa muito feliz é aquele que promove a paz, aquele que exerce misericórdia, aquele que é limpo de coração. Muito feliz é essa pessoa. Você é assim, feliz? Vamos lá. A importância de relacionamentos, a importância de relacionamentos saudáveis para o crescimento da igreja. A união entre os irmãos é bela aos olhos de Deus. Salmos 133, verso 1. Salmos 133. Salmos 133. Vamos ler o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha que coisa linda. Ó, quão bom e quão... Tem Bíblia que fala quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Amém? Glória a Deus, aleluia. Uma casa dividida não prevalece. A desunião dos crentes é um gesto de imaturidade, carnalidade.
Quando os crentes são unidos, a igreja passa a contar com a simpatia dos de fora. Né? Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 12, quando Jesus estava expulsando os demônios, alguém blasfemou, falou besteira, falou que Jesus expulsa os demônios pelo espírito dos demônios, pelo espírito de Beelzebu. Jesus falou assim: se eu expulso os demônios pelo espírito dos demônios, por quem que expulsam os filhos de vocês? Seus filhos também estão expulsando demônio. Por quem eles expulsam? Aí Jesus falou: se Satanás expulsa Satanás, esse reino não pode subsistir. Jesus disse: uma casa dividida não subsiste. Então os irmãos, nós também não podemos estar brigando entre nós, porque uma casa dividida não subsiste. Marido brigado com a mulher, mulher brigado com o marido, brigado com filhos, irmãos brigando entre si. O negócio não prospera, não tem sucesso, não vai para frente. Está entendendo? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, 2, 3 também, Paulo disse assim: eu queria falar com vocês como a espirituais, não como a carnais, mas havendo entre vós invejas, olha para você, ciúmes, invejas, dissensões, porventura não sois carnais? Então onde não tem maturidade, tem inveja, tem dissensão, tem discussão. Então é preciso a gente amadurecer, é preciso nós estarmos unidos. Você está entendendo? Não dá para ficar na carnalidade, não dá para ficar na desunião. O que mais que Jesus falou lá? Jesus ainda disse, aliás, em Atos capítulo 2, verso 47, quando a igreja primitiva dos apóstolos começou a crescer, havia união entre eles, eles estavam em comum, tinha tudo em comum, não havia nem necessitado entre eles, havia temor, as pessoas temiam em vir para a igreja, porque a igreja estava unida, no mesmo propósito, no mesmo parecer. Então eu falo para você, deixa as dissensões, deixa as contendas, não vai prevalecer, uma casa dividida não prevalece, não tem sucesso. Se tem briga, tem contenda, é imaturidade, falta de crescimento, falta de controle nas emoções, nos sentimentos. E todos sofrem por causa da desunião. Todos sofrem. O Salmo 133, que nós acabamos de ler aqui, a união entre os irmãos é terapêutica. Olha que coisa linda, olha quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Então, a união, ela é como um bálsamo, né? O óleo que desce sobre a cabeça, que refrigera. Quando a gente está em paz com a esposa, em paz com o marido, em paz com os filhos, com o sogro, com a sogra, com os tios, com o cunhado, que delícia, tudo em paz ali, graças a Deus, procurando manter a paz. Que maravilha, que bênção, é um refrigério. Mas quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, refrigera. Olha que coisa linda, coisa gostosa. A união entre os crentes é como óleo. O óleo é símbolo do Espírito. Ele produz cura, alívio. O óleo era usado como cosmético, como remédio e na unção espiritual. A igreja de Corinto estava doente porque não havia comunhão entre os crentes. A igreja de Corinto, onde não há comunhão, onde há comunhão, há cura. Coisa linda, né? Vamos ver aqui 1 Coríntios 11:30, o que está acontecendo ali? 1 Coríntios 11:30. 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, vamos ver o que está escrito lá. Olha lá para você ver. É o texto da Santa Ceia, né? É o texto da Santa Ceia. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ah, é o texto da Santa Ceia.
Olha que coisa, na Santa Ceia. Paulo escreveu 1 Coríntios 11:30. Quando a pessoa participa da ceia sem discernir o corpo do Senhor, isto é, sem saber que o outro irmão faz parte também da mesma mesa, do mesmo corpo, foi lavado e redimido pelo mesmo sangue, tem o mesmo Senhor, faz parte do mesmo corpo. Então eu não perdoo. Eu sei que o irmão está na igreja, que o irmão às vezes não está na minha denominação, está em outra denominação, mas não estou nem aí com ele. Então é perigoso. Eu preciso pegar o pão e ter discernimento do corpo. Saber que aquela pessoa que eu estou brigada com ela está na igreja também. Nós precisamos fazer as pazes. Eu não posso achar que está tudo legal, está tudo bem, e vou continuar sem falar com ela, sem falar com ele, e participando da ceia. Aí você pode dizer assim, mas então eu não vou participar da ceia. Então se você não vai participar da ceia, você está realmente dizendo que tem coisa errada. E precisa então consertar. Porque é preciso participar da ceia. Sabe por que é preciso? No Evangelho de João, no capítulo 6, está escrito: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, se referindo à ceia, não tem parte comigo. Não tem parte com Jesus. Está entendendo? Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, vamos ver qual verso que é lá, vamos abrir lá para ver. Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, vamos ver aonde que está. Verso 50, verso 48. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra, isto é, ressuscite, né? Permaneça vivo eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha aí, Jesus falando. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Está vendo? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha aqui, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então não tem como não participar da ceia, da Santa Ceia. Mas eu tenho que participar da ceia tendo discernimento do corpo de Cristo, sabendo que o meu irmão, que eu estou brigado com ele, que eu estou chateado com ela, faz parte do mesmo corpo. O que Jesus falou? Quando for levar a sua oferta, se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, para tudo, vai lá, reconcilia com teu irmão, para depois trazer a oferta. Então não vamos ser hipócritas, gente, não vamos ser hipócritas. Está passando dificuldade, não sabe como resolver? Converse com seu pastor, com seu líder, ore a Deus. Mas a primeira instância, o que a Bíblia fala lá? Vai você e ele só. Você e ele só, e resolve, numa boa, em oração. Se não resolver, leva 2 ou 3 pessoas. Se não resolver, aí fala com o pastor então. O pastor vai ver o que vai fazer. Mas ore a Deus para consertar isso. Porque nós não podemos estar sem participar da ceia. Porque quem come da carne e bebe do sangue de Jesus, representado pelo pão e o fruto da vida na ceia, tem a vida eterna. O Senhor vai ressuscitar no último dia. Você está entendendo? É muito sério, é muito sério, é muito sério. Onde há comunhão, há cura. Maravilha, muito bom, muito bom. A igreja de Corinto estava doente porque não havia comunhão entre os irmãos. Onde há comunhão, há cura.
E finalizando aqui, finalizando. Relacionar-se bem com o irmão é ordem divina. Jesus deu novo mandamento. Seremos conhecidos como discípulos se amarmos uns aos outros. O que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 12, verso 34. Capítulo 12, se está certo? É capítulo 13, né? Capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Coisa linda, hein? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, peraí, aqui é João 13, deixa eu arrumar aqui. João capítulo 13. João 13. João 13. Então aqui agora, ó, página 15 da apostila. Quem não ama o irmão não ama a Deus. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, verso 20 e 21. Vamos dar uma olhadinha lá. 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, repetir, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. A união entre os irmãos é restauradora. Salmo 133, verso 3. Salmo 133, verso 3. A união entre os irmãos é restauradora. É como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A união é como o orvalho é símbolo da presença restauradora de Deus. O orvalho é discreto, cai sem alarde, sem trovões e relâmpagos. O orvalho vem à noite depois do calor e nas horas mais escuras. O orvalho traz frescor. O orvalho é constante e abundante. A verdadeira amizade é discreta, constante e restauradora. A união entre os irmãos é abençoada. Salmo 133, verso 3. Ali o Senhor ordena a bênção. Como o orvalho do Hermon e como que desce sobre os montes, porque ali o Senhor ordena a bênção. Ali aonde? Ali onde tem a união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde há união, ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. O relacionamento é a base da evangelização eficaz. O relacionamento de comunhão e ajuda mútua na igreja de Jerusalém deu a ela um estupendo crescimento. Não é o que eu devo fazer para a igreja crescer, mas o que está impedindo a igreja de crescer. Os irmãos em união é a resposta da oração de Jesus, que eles sejam um, como ele e o Pai são uns. Então, a união da igreja é a resposta da oração de Jesus
no Evangelho de João, no capítulo 17, o que o Senhor Jesus diz? No capítulo 17, a oração de Jesus. O Senhor Jesus diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Deus, maravilha, meu querido irmão. A igreja em união, você em união, eu em união, é a resposta da oração do Senhor. O Senhor quer que nós estejamos unidos, unidos, unidos. Ele orou para que todos nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Está entendendo? Então, meu querido, onde tem união, tem o refrescor, tem a restauração, tem cura. Onde tem união, é agradável. Onde tem união, é coisa boa, é maravilhosa. Onde tem união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde tem união, nós somos ajustados, estamos ajustados no corpo, provendo o crescimento do todo. Eu ajudando você, você me ajudando, um ajudando o outro. Que terrível é a desunião, que terrível é dentro de uma casa, Caim e Abel. Que terrível dentro de uma casa, Esaú e Jacó. Que terrível dentro de uma casa, Absalão e Aminon. Que terrível dentro de uma casa, quando há desunião. Mas que alegria quando os irmãos estão em união. Quando Jacó faz as pazes com Esaú. Quem dera se Absalão pudesse ter feito as pazes, mas Absalão mandou matar Aminon e Absalão morreu. Que tristeza do pai. Que alegria de Noé ter os filhos dentro da arca, tudo em paz. Que alegria de Josué poder dizer no final de vida: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que alegria de José do Egito poder ter consertado a inimizade que havia com seus irmãos. Que bênção que foi quando José esteve junto com os irmãos e se acertaram. Quão bom é você estar em paz. Busque a paz, ore a Deus, entre na paz, entre em harmonia, seja uma pessoa boa de se relacionar, não seja desagradável, não seja grosso, estúpido, incoerente, inconsistente, chato, sabe? Cara feia, cara amarrada. Para com isso. Demonstre carinho, demonstre amor, seja amigável, saudável. Mesmo que seu estilo seja líder analítico, tenha um rosto alegre. Dê abertura para as pessoas se aproximar de você na paz. Não seja carrancudo, fechado. Estenda a mão, nós somos crentes em Cristo Jesus. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Que maravilha, que glória, que bênção. Se alegre no Senhor. Lá na glória não tem como ter desunião, meu irmão. Temos que estar unidos, 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 unidos. É o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo que vai ser arrebatada. Ninguém vive isolado. Um membro do corpo isolado, ele morre. Ele não encaixa mais do corpo. Cura. Busque a cura. Se você estiver aí com amargura, com tristeza, com raiva, com ódio, busque a cura. Jesus é a nossa cura. O perdão cura, restaura, liberta. Em nome de Jesus, seja abençoado, meu irmão. Seja abençoado, meu irmão. Que haja paz na sua família, na sua casa, na sua congregação, entre você e os líderes, entre você e os liderados, entre você e os irmãos e as irmãs, entre você e seus familiares, seus parentes de perto e de longe. Que haja paz entre você e seus vizinhos, entre você e as pessoas do seu bairro e as pessoas fora do seu bairro, entre você e as pessoas da sua cidade, do seu país, fora do país. Que você seja uma pessoa de paz, de bem. Que você esteja em paz com todos. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Terminamos aqui a nossa aula
a nossa disciplina, relacionamentos interpessoais. Em nome de Jesus, receba a vitória, receba a bênção, receba a cura. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.